Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Fernanda Frank, sou a atual diretora comercial da Objetiva Júnior, empresa júnior vinculada ao curso de administração da Universidade Federal de Santa Maria. Primeiramente, em nome da Objetiva Júnior, eu gostaria de agradecer o pessoal da Big Case pelo convite, para participar desse primeiro BNED, que vai ser algo muito produtivo e tenho certeza que vai gerar muito insumo e muito resultado para muitas EJs, tanto as que estão começando, quanto outras que já tenham uma longa estrada, Mas é sempre bom a gente estar se aperfeiçoando e aprendendo com os demais. Acredito que esses momentos de troca de informação, de compartilhamento de histórias é sempre muito bom. E eu tô aqui hoje, então, para comentar um pouquinho sobre como que funciona o departamento comercial da Objetiva. Então, o departamento comercial, na verdade, é um núcleo comercial, que ele não é um departamento exclusivo. Qualquer pessoa pode participar e atualmente a gente conta com consultores de gestão de pessoas, consultores da qualidade, então consultores que trabalham nos departamentos e também no núcleo comercial. Algumas mudanças que a gente teve, mais da estrutura do núcleo realmente, é que antigamente ele era uma célula vinculada ao departamento de marketing e possuía um gerente. E esse gerente só era gerente alguém que fosse do departamento de marketing. Então, algumas mudanças que a gente teve é que agora não é mais uma célula exclusiva do departamento de marketing, mas sim é um núcleo da empresa, então por isso que qualquer pessoa pode participar. E hoje a gente também conta com um diretor, desculpa. Então esse diretor, ele não necessariamente precisa ser do departamento de marketing, mas ele concorre assim como qualquer outro diretor para fazer sua gestão. Bom, então quais são os 4 principais objetivos estratégicos ligados ao núcleo comercial? Então, é captar e fidelizar clientes. Então, o núcleo comercial é meio que óbvio, que a gente tem essa função de captar os clientes. Então, todos os clientes, a gente tem essa função de captar esses clientes e também fidelizar. Então, que desde o início do primeiro processo seja de qualidade para esse cliente retornar. Um outro objetivo estratégico ligado ao núcleo comercial é relacionado a desenvolver os associados. Então, a partir da venda dos projetos, a gente possa desenvolver os associados com o mercado externo, Um outro critério ainda, um outro objetivo estratégico ainda, é impactar a sociedade, então, através dos projetos realizados, com os diferenciais dos nossos projetos, a gente consiga impactar a sociedade que a gente está inserida. E, logicamente, a gente é responsável pelo faturamento da empresa, porque se a empresa não vende, ela não fatura. Então, a gente também é grande responsável por isso. Agora, falando um pouquinho mais sobre algumas práticas, de como funciona o nosso departamento. A gente tem uma prática, uma das etapas, a gente tem um processo seletivo. Então, para entrar no núcleo comercial, precisa participar desse processo seletivo. Então, esse processo seletivo ele é aberto para toda a empresa. Só não participa quem é trainee. Quem é trainee da empresa, ele não pode fazer o processo seletivo do núcleo comercial. Mas qualquer outro consultor, realmente, membro efetivo, ele pode participar. Então, a gente lança um edital, onde nesse edital constam todas as datas, alguns pré-requisitos que precisam ter para ser consultor comercial. E também a gente anexa alguns documentos, como alguns relatórios iniciais de consultoria, para o pessoal dar uma estudada para a segunda etapa. Então, a primeira etapa é esse edital, onde o pessoal se inscreve através de um formulário e esse formulário, enfim, aborda o nome da pessoa, algumas expectativas que ela tem com o núcleo comercial. E aí, depois dessa etapa, então a gente vai para a etapa das entrevistas e dinâmica.
Então, nessa entrevista, a gente aborda pontos mais específicos, como os pontos fortes do candidato, né? Alguns aspectos de se ele sabe quais são as principais características que um consultor comercial deve ter. Enfim, diversos aspectos bem mais relacionados ao comportamental e não tanto ao técnico, né? Mas sim, o que ele tem a agregar, qual é o diferencial dele, se ele acha que vai encontrar alguns desafios e como ele quer superar. E no meio dessa entrevista, então, a gente realiza uma dinâmica, que na verdade é uma simulação, né? Alguns das pessoas que estão avaliando ali, porque esqueci de comentar, essa entrevista, quem realiza a entrevista é o diretor para com o candidato, porém os outros consultores, eles ficam na sala também avaliando, então eles ficam anotando alguns pontos que percebem, tanto da postura, quanto algumas coisas que o candidato comenta e que às vezes passa despercebido pelo que está entrevistando. Então, encerrada essa entrevista, a gente faz essa simulação, onde um desses consultores que está avaliando também, ele assume o papel de um cliente. Então, dessa forma, a gente acaba vendo a seriedade do candidato, se ele vai levar a sério aquilo ali ou ele vai levar uma brincadeira por ser um colega de trabalho, né? Qual vai ser a postura, como é que ele vai reagir. E aí sim, ser realmente uma reunião de diagnóstico, né? Então, esse consultor ele vai perguntar sobre algumas coisas, né? Vai simular realmente como se fosse um cliente. E aí, então, a gente tem essa etapa. E aí, depois disso, a gente se reúne, os atuais membros do núcleo comercial, a gente se reúne para discutir o que acharam, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e aí decide se essa pessoa ela entra ou não no núcleo comercial. E aí, se ela entra, faz uma reunião de acompanhamento, e aí depois, vida bela, vida que segue. Mas se essa pessoa não foi aprovada, então a gente marca uma reunião também de acompanhamento e passa alguns feedbacks e deixa aberto. Próximo semestre vai ter de novo, alguns pontos precisam ser melhorados, e aí pode tentar de novo. Bom, outra prática que a gente tem é o grupo de estudos, né? E esse grupo de estudos é realmente para o pessoal que está inserido no núcleo comercial. Então, o que a gente faz? A gente pega alguns cases de sucessos de grandes empresas, mas também alguns cases da nossa EJ mesmo, então algumas consultorias que tiveram excelentes resultados, a gente estuda. E aí começa a pensar qual tipo de serviço poderia ser adaptado. Então, se é algum case externo, né, a gente tenta discutir, né, encontrar a melhor solução. E se é alguma consultoria que a gente já realizou, a gente tentar analisar ela de alguma outra forma. Um outro ponto também do grupo de estudos, a gente convida algumas equipes de consultoria, né, para fazer algum relato. Então, comentar como é que foi essa consultoria, se alguma etapa poderia ser melhorada e aí dar alguma sugestão. E também, outro ponto, a gente estuda situações. Então, pega algumas situações, a gente cria algumas situações e leva para o grupo estudar, né? Não é como case de sucesso, que é para solucionar, mas sim essas situações é para a gente estudar realmente aquela situação. Outra prática que a gente tem é o Objetiva Match, que é realmente o confronto, né? Que a gente chama do confronto dos consultores comerciais com os consultores da empresa. Então, para que ele serve? Ele serve para desenvolver toda a empresa, a fim de que todos saibam realmente o nosso portfólio e saibam vender a nossa empresa e como tratar os clientes, né? Então, esses grupos de foco normalmente são simulações, tanto com consultores comerciais, então às vezes a gente aborda como atender o telefone, como é uma reunião de diagnóstico, como é uma prospecção, se alguém me perguntou na rua, como que eu devo fazer? Então a gente tem esse tipo de abordagem no Objetiva Match. Outra abordagem que a gente tem também são grupos de foco, então onde cada consultor comercial fica responsável, fica de coordenador por um grupo de foco, que normalmente esses grupos são feitos de 3 a 4 pessoas, né, para estudar realmente algum case
e tentarem solucionar, sempre trazendo a inovação. Então, não pegar aquele escopo fechado do portfólio, mas sim tentar trazer alguma ideia diferente. E uma outra abordagem que a gente também tem são simulações com pessoas externas. Então, a gente chama alguma pessoa externa, ou algum familiar, algum professor, ou até algum cliente, né, que queira participar desse projeto, dessa prática, né? E aí, então a gente faz realmente uma reunião de diagnóstico, bem como uma simulação. Então, 2 consultores comerciais vão à frente dos grupos e fazem essa reunião de diagnóstico. E aí, então, pede para o pessoal encontrar a melhor solução para aquele cliente. E aí, é dado um tempo, né, para eles criarem essa solução e eles apresentam. E aí o cliente tem a abertura de questionar, de perguntar por que ele está oferecendo isso, se essa realmente é a melhor solução. Então, para a galera realmente entender como que funciona essa parte das negociações. Uma outra prática também que a gente tem é os especialistas, né, que ele também é bastante ligado ao departamento da qualidade. Então, esse especialista, na verdade, são pessoas que se focam e pesquisam a fundo alguns serviços do nosso portfólio. Então, elas pesquisam como que tá o atual, como que é o nosso portfólio, como que é no nosso portfólio esse serviço. E ele procura inovações, então, para a gente estar atualizando esse serviço. E ele também é bem ligado ao departamento da qualidade e ele é aberto a todo mundo da empresa. Então, qualquer pessoa que tem interesse em participar, pode participar, não tem nenhuma restrição. E essa pessoa, claro, ela vai ficar como a especialista desse projeto. Então, sempre que começar um projeto, a equipe desse projeto vai buscar essa pessoa para ela comentar o que ela acha dessa... O que ela pensou quando ela inovou esse portfólio, qual é a melhor forma de fazer, quais ferramentas essa equipe pode usar e tudo mais. Outra coisa que a gente tem dentro do departamento é um manual de conduta. Onde esse manual de conduta ele tem por finalidade de tornar um padrão a conduta que todos os consultores da empresa devem ter frente aos clientes. Então, ele tem bem padronizado como atender o telefone, como ir numa reunião com o cliente, seja para fazer um diagnóstico, seja numa equipe de consultoria, como que devem ser as abordagens, né? Se eu tenho que ser informal, se eu tenho que ser informal, como escrever um e-mail, como falar no telefone, qual a postura, eu devo ficar sentado assim ou assim, vestimentas, né? Então, a gente adotou a padronização de camisas sociais, então todo mundo usa camisas sociais quando estiver em contato com um cliente. Então, esse manual de conduta é realmente para padronizar e deixar todo mundo padronizado. Então, para não ser diferente, por que os consultores comerciais são assim e a equipe do meu projeto é assim? Então, para deixar todo mundo padrão. Outra coisa que a gente tem junto com esse manual de conduta é uma norma de priorização dos clientes, onde é quando, por exemplo, chegou 5 prospects nessa semana. Então, mas a gente só pode vender 2 consultorias para o próximo mês. Tá, para quem que a gente vai vender? Aí prioriza esses clientes com base em alguns critérios, como o faturamento das empresas, o quão vai desenvolver a equipe daquele projeto. Então, priorizar realmente frente a alguns critérios desses clientes. Outra prática que a gente tem também é o acompanhamento inicial com as equipes. Então, o negociador que fechou aquele projeto, que foi responsável por fechar aquela consultoria, nos primeiros 15 dias, né, quando o projeto iniciar, os primeiros 15 dias o negociador vai estar trabalhando bem próximo a essa equipe do projeto. Então, ele vai transmitir tudo que ele captou do cliente para essa equipe. Vai dizer como é que é o cliente, o que é que ele quer com essa consultoria, quais os principais objetivos que ele quer sanar, o que talvez ele está um pouco inseguro, alguma coisa assim. Ele também vai participar da primeira reunião com a equipe. Então, a primeira reunião que a equipe tiver,
o negociador vai estar junto para transmitir todas essas informações. E também a primeira reunião que a equipe tiver com o cliente, o negociador vai estar lá também, para deixar tudo claro, tudo que foi combinado, tudo que foi posto em contrato, né, para todo mundo ter a real noção de como que vai ser o serviço. Um outro suporte que a gente tem dentro do departamento comercial, do núcleo comercial, é o banco de dados, onde esse banco de dados ele foi criado para conhecer o mercado da cidade, então conhecer o mercado de Santa Maria e auxiliar na prospecção. Então, o que esse banco de dados tem? Além, claro, de ter todas as informações dessas empresas de forma completa, então tem o nome da empresa, o telefone, a rua, quem é o responsável dessa empresa, ele também tem uma análise dos setores daqui da cidade. Então, como que está o setor agropecuário, como que está o setor de supermercados. Então, todas essas análises setorizadas a gente tem nesse banco de dados. Por quê? Para que quando a gente chegue na prospecção, a gente possa passar para esse cliente oportunidades de melhorias, né, que ele pode ter, visto toda essa análise que a gente teve no nossa pesquisa. Então a gente chega lá e diz, o mercado agropecuário está em alta, para o senhor seria legal a gente ter algumas ideias de melhoria. Claro, não dá essa melhoria, mas instigar ele para que ele, claro, feche o nosso serviço, mas também mostrar para eles que a gente sabe que tem oportunidades de melhorias, sabendo como que está o setor na cidade. Então, esse banco de dados é realmente para dar esse suporte maior para fazer a prospecção. Bom, outra coisa que a gente adotou no núcleo comercial, além dessa padronização de vestimentas, foram propostas personalizadas para o cliente. Para quê? Para que a gente possa agregar valor à venda, né? E esse agregar valor à venda é realmente deixar o cliente, mostrar para o cliente que ele é importante para nós. Então, aproximar o cliente do negociador. Então, por exemplo, a gente vai apresentar uma proposta de serviço. Como é que é essa proposta? Ela é feita em PPT e normalmente a gente tenta personalizar com a marca do cliente. Então, se é um cliente que ele já tem uma empresa, se ele já tem uma marca, a gente sempre tenta deixar em evidência a marca do cliente e nem tanto a marca do objetivo. Né? Então, as nossas cores, a cor do objetivo é azul, mas a do cliente é vermelha. Então, a gente vai fazer uma apresentação com as cores do cliente. Então, a gente vai fazer uma apresentação em vermelho com a marca dele. Então, para ele deixar ele bem à vontade e ver que realmente ele é importante para nós. Além disso, a gente tenta fazer escopos personalizados. Então, por exemplo, a gente tem um escopo fechado de plano de negócios. Mas para o cliente talvez não seja necessário fazer uma pesquisa de mercado, porque ele tem o público dele bem convicto, né? O público dele é esse, não tem como ele mudar. Então, estudando bem a realidade do cliente, talvez para ele não seja bom fazer uma pesquisa de mercado. Então, vamos fazer uma pesquisa de satisfação e uma pesquisa de clima, ao invés de fazer essa pesquisa de mercado. Ok, vamos fazer. Então, a gente consegue adaptar os nossos escopos, né? Realmente, para deixar cada vez mais personalizado para o cliente e o cliente entender que realmente a gente oferece soluções para ele e não um escopo engessado. Bom, então, comentando um pouquinho mais sobre o tema realmente da palestra. E o tema da palestra, não digo palestra, mas da conversa, desse compartilhamento de histórias, o tema, então, é realmente o contato inicial com os clientes. Lá no Objetivo, a gente preza muito por esse contato inicial, porque a gente acredita que a primeira impressão é que fica, né? Então, não adianta a gente ter um serviço de qualidade, oferecer todo o suporte durante o projeto, se a pessoa que atendeu o cliente não foi tão atenciosa, não foi tão educada. Então, a gente sempre tenta deixar e mostrar para todo mundo quanto é importante esse primeiro contato. Então, como funciona? O primeiro contato com o cliente, ele tem várias formas, né, da gente fazer esse primeiro contato com o cliente. Uma das formas é pela página do Facebook, né, que alguns clientes, eles vêm para nós pelo Facebook. Então, a gente sempre tenta responder na hora, né, então, o pessoal da assessoria
eles estão sempre atentos à página, então sempre quando chega algum cliente pela página, a gente sempre tenta responder o mais rápido possível e já encaminhar esse contato. Normalmente é encaminhado para mim, que sou a diretora, e aí eu tento entrar em contato ou eu passo para algum consultor comercial entrar em contato o mais rápido possível, né? Outra forma também é por ligações, né? Então ligar para lá para a empresa. E para isso a gente tem uma ficha de atendimento ao cliente, onde essa ficha de atendimento ela tem várias questões, né? E uma dessas questões, e essas questões elas são realmente para entender a realidade do cliente já nesse primeiro contato. Então a gente tenta padronizar isso, mostrar que as pessoas elas têm que ser formais, né? Quando atende o telefone, serem educadas e serem abertas a ouvir o cliente. Então não ser aquela pessoa que diz, tá bom, que encerre rápido a conversa, mas que deixe o cliente conversar como ele desejar. Essa ficha inicial de atendimento ao cliente, ela tem questões como o nome do cliente, se ele já tem alguma empresa, se ele pretende abrir uma empresa, qual é o setor que ele tem a empresa ou deseja abrir, qual o tipo de estabelecimento ele tem. Tem questões de qual a melhor forma de contatar ele, se é por e-mail, se é por telefone, qual seria o melhor horário para fazer esse contato. Questões do tipo, como que a gente pode auxiliar ele? Então, para que é a solução que ele quer? Se ele conhece o que é uma consultoria ou não? Por onde ele conheceu a empresa? E ainda, ao final dessas perguntas, ao final da conversa, tem um espaço para esse atendente anotar qual foi a percepção que ele teve sobre esse cliente. Se era um cliente aberto, se era um cliente que ele era mais direto nas respostas, ou se era uma pessoa que conversa bastante, é bem interessada. Tinha algumas clientes chegaram para nós e alguns comentários eram ela é bem mãezona, ela é bem prestativa. Então, essas percepções elas ajudam ao consultor comercial saber como abordar esse cliente na hora que retornar a ligação. Bom, a outra forma a gente já teve alguns casos, então a gente trata como uma forma também de atendimento ao cliente. É quando um cliente bate na porta da Objetiva e a gente se olha e diz, vamos lá. Então, quando o cliente bate na porta, a gente tenta sempre manter a ordem dentro da empresa. Então, se um cliente bate na porta, a gente tenta se organizar o mais rápido possível. Então, se tiver algum consultor comercial, chamá-lo para a sala de reuniões e conversar com ele. Então, fazer uma reunião de diagnóstico, uma conversa bem informal, né? Para que ele conte a realidade dele, enfim, ser algo bem mais informal. Então, a gente também trata isso como uma forma de contato inicial. Bom, após essa ligação, né, quando o cliente chega para nós por ligações, a gente tem se alguém respondeu, se alguém que atendeu essa ligação não é do núcleo comercial, ela tem um prazo de 1 hora para avisar alguém do núcleo comercial que chegou uma ficha de atendimento. Então, um exemplo, Joana entrou em contato com a Objetiva, ela quer abrir uma empresa, ela sabe o que é consultoria, toda essa área de gestão ela conhece. Aí, quem atendeu? Ela ligou às 3 horas da tarde de segunda-feira. Tá, então até às 4 horas da tarde, a pessoa que atendeu essa ligação, ela tem a obrigação de passar isso para alguém do núcleo comercial. Aí pode ser para mim, que sou diretora, ou qualquer consultor comercial que esteja próximo, ou até largar no grupo da empresa que a gente tem, para ser esse contato mais rápido. Após isso, então, eu recebi dessa informação, ela mandou para mim que a Joana ligou às 3 horas da tarde de segunda-feira. Eu tenho até às 3 horas de terça-feira para entrar em contato com a Joana e marcar a primeira reunião. Então, nessa ligação, né, nesse retorno, a gente sempre tenta ser bem mais descontraído. Então lá na ficha da Joana dizia que ela era bem aberta. Então
Oi, Joana, tudo bom? Aqui é a Fernanda. Eu tô entrando em contato contigo, eu sou consultora comercial aqui da Objetiva e tu entraste em contato com a gente e eu tô retornando então pra gente marcar uma reunião sem compromisso nenhum, para que a gente possa conhecer a tua realidade, pra gente apresentar a nossa empresa, então pra gente conversar realmente e saber como a gente pode te ajudar. Normalmente é dessa forma que a gente fala com os clientes. Então, o que a gente vai marcar. Desculpa. Que a gente vai marcar essa reunião, né? Realmente para conhecer a realidade dele, saber o que ele quer, como é que. Se tem uma empresa, saber como é que é a empresa hoje, quantos funcionários tem, qual é o cliente que tem nessa empresa, se faturamento dessa empresa, enfim, vários aspectos gerais da empresa. E claro, se ele quiser comentar algo mais profundo, eu tô com um problema na minha área financeira. Tá, mas por quê? O que tu acha que tá acontecendo? Tu acha que são as pessoas? Tu acha que é crise? O que é? Então a gente tenta fazer essa conversa bem aberta com os clientes e deixar eles super à vontade para eles comentarem o que eles quiserem nessa reunião. Então, normalmente é uma reunião mais longa, né? Porque é realmente deixar o cliente falar, a gente até brinca, é a reunião do cliente abrir o coração. Então, a gente faz essa reunião e sempre tentando manter uma padronização de atendimento. Então, desde o primeiro atendimento, ser prestativo, ser atencioso, não ter pressa com o cliente. Então, se ele quiser falar, fala o quanto quiser, não ter essa pressa e deixar sempre essa abertura para o cliente, para que ele realmente se sinta bem com a gente, falando com a gente. Então, deixar esse ambiente todo agradável. Até a gente fala, né, de começar contornando o cliente para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, a gente sempre deixa bem aberta esses momentos. Depois, então, a gente teve essas 24 horas, né, para entrar em contato. E aí, marca essa reunião de diagnóstico, realmente, como eu comentei, no prazo que o cliente quiser. E aí, após essa reunião de diagnóstico, onde a gente conseguiu captar todas as informações do cliente, né? Tirou, eu quero abrir uma loja. Daí se quer abrir, eu quero abrir uma loja de roupa infantil, mas eu quero atingir uma classe X, eu quero abrir no bairro X, como que vocês podem me ajudar? Então a gente vai estudar, daí o que a gente comenta, a gente vai estudar o seu caso em conjunto com o núcleo comercial, e aí a gente marca uma segunda reunião para que a gente possa te passar questões de valores e qual seria o melhor serviço realmente. Então, na primeira reunião, no primeiro contato pessoal com o cliente, a gente nunca passa questões de valores, questões de duração de consultoria, quando vai começar o projeto, qual o melhor projeto. Então, a gente dá apenas algumas ideias para o cliente, mas não deixa nada fechado. Por quê? Porque quando chega em reunião de núcleo comercial, que a gente estuda esse caso, às vezes pode surgir diversas ideias. A melhor ideia para esse cliente é fazer um planejamento de marketing. Tá, mas será que ele não precisa de algumas etapas da viabilidade? Eu acho que sim. Então vamos fazer uma viabilidade com algumas etapas do plano de marketing embutido, que vai gerar mais resultados para ele. Então como é que eu vou dizer na primeira reunião que o ideal era um planejamento de marketing e chegar na proposta ser outro serviço? Então, para a gente não dar esse conflito de ideias e o cliente não saiba muito o que fazer. Tipo, tu me disse uma coisa e agora é outra. Então, a gente prefere não informar o cliente qual seria o melhor projeto, mas sim, numa segunda reunião, passar isso para ele. Então, a gente define no núcleo comercial qual o melhor projeto, qual o tempo de duração, quando que vai poder começar e precifica esse projeto. E aí, então, a gente marca essa segunda reunião, que a gente dá um prazo de 7 dias entre a primeira e a segunda reunião, para que os consultores realmente consigam montar a proposta, montar a apresentação em PPT. Então, que montar a precificação, mandar para correção, assim como mandar a correção da proposta e da apresentação para mim, para a diretora, para corrigir e não sair nada que não esteja de acordo. Então,
Na segunda reunião é apresentada a proposta, aí o cliente aceita ou não, tem um prazo de 7 dias para aceitar essa proposta ou não. É mais ou menos assim que funciona o nosso contato inicial, então o que a gente mais preza realmente é deixar o cliente aberto, deixar o cliente à vontade conosco, né? Que ele se sinta à vontade para falar qualquer coisa, até na reunião que a gente vai apresentar a proposta. A gente sempre diz que ele pode interromper a hora que quiser, a gente fica perguntando se ele realmente, se é realmente isso que ele deseja, se ele acha que é isso que vai gerar os melhores insumos para ele. E se talvez ele não concorda tanto, a gente pode elaborar uma nova proposta. Então a gente sempre diz que não tem compromisso nenhum. É realmente uma negociação para deixar ele bem à vontade e comentar o que ele quiser. Até todo o nosso processo de negociação, a gente mapeou todo esse processo e a gente deixou ele em um fluxograma. Então, qualquer pessoa que entra no núcleo comercial, ela sabe o que ela tem que fazer desde o primeiro momento, desde quando alguém atendeu o telefone até a hora de assinar um contrato. Então, a gente tem tudo isso discretizado. Aliás, até depois do acompanhamento com a equipe, né? Então, a gente tem tudo isso escritizado com prazos, com... tal etapa, o que eu tenho que fazer? Tá discretizado o que cada etapa realiza. Então, foi uma forma que nos ajudou bastante a padronizar, então, tornar todo o processo padrão e não ter diferença, com esse negociador é desse jeito, com esse é de outro jeito. Não, todos os consultores comerciais agem da mesma forma. Então, eu acho que é mais ou menos isso sobre contato inicial com o cliente. Eu já deixo aberto também, quem tiver mais dúvidas, pode nos enviar, pode entrar em contato, né? Mas esse primeiro contato, esse contato inicial, realmente, a gente faz essa reunião de diagnóstico. Então, o contato inicial pessoal é a reunião de diagnóstico, então a gente sempre tenta deixar o cliente super aberto. Até esqueci de comentar, se o cliente tem uma empresa já tem uma empresa no mercado, não é um empreendedor, não é alguém que quer abrir o seu próprio negócio. Então, se ele tem essa empresa já, a gente sempre estuda essa empresa, qual é a realidade da empresa, tenta já, antes dessa primeira reunião, ver como é que ela está no mercado, pegar algumas informações bem particulares dessa empresa, para que a gente chegue realmente nessa reunião de diagnóstico e, além de ser atencioso com o cliente e deixar ele aberto, a gente mostre para ele que a gente conhece a empresa, que a gente se interessou e que a gente tem vontade de conhecer ainda mais a empresa dele. Então, deixar, como a gente diz, inflar bastante o cliente, que a gente sabe como é que é a realidade dele, a gente conhece a empresa e até com o nosso banco de dados ver como é que é o setor dessa empresa. E ainda, se é alguém que quer abrir uma empresa, a gente ainda busca informações sobre o setor, se já existe alguma empresa aqui em Santa Maria, para que a gente diga para o cliente, realmente já existem algumas empresas como a que você quer abrir, então é necessário estratégias de divulgação, ter um diferencial. Então, tudo isso a gente tenta passar para o cliente. Então, eu acho que é mais ou menos isso de contato inicial. Eu fico aberta, então, realmente para feedbacks, para sugestões, algumas práticas que vocês realizam nas EJs de vocês e que possam nos ajudar, assim como também estou aberta a conversar um pouquinho mais, de forma mais particular, com quem desejar, entender um pouquinho mais. E era isso, muito obrigada, pessoal, e até mais!